A gente, na aula passada, falou a respeito do conceito de falência. Então, falência era... Esse nome é um nome até pejorativo. A gente brinca que quando nós estamos sem dinheiro, nós estamos falidos. Então, a falência é um daqueles institutos que pouca gente utiliza, às vezes, quando está fora da faculdade. Só vai utilizar essa matéria mesmo na vida prática de vocês, caso vocês enveredem pela parte de processo empresarial, que é esse ramo específico que trabalha o direito empresarial, né? Para vocês terem uma ideia, lá na UFES, eu tenho uma disciplina que eu criei, que é exatamente de processo empresarial. E o processo empresarial, ele tem ali uma circunstância de trabalhar questões que envolvem os empresários. Então, ele é um pouquinho diferente das relações empresariais, quando a gente estuda a relação empresarial, porque quando a gente estuda a relação empresarial, nós temos ali uma circunstância de dois empresários. Tá? Quando a gente fala de falência, por outro lado, não. A falência ela já vai ter um sujeito, que é empresário, e do outro lado, eu não tenho necessidade de ter um empresário, eu posso ter qualquer pessoa. E aí é lógico, a gente tem ali alguns exemplos que a gente passa, que é o exemplo base do sujeito que tem ali uma dívida. Se você pegar o Código de Processo Civil hoje, o Código de Processo Civil hoje tem uma característica de permitir que haja a chamada penhora de estabelecimento e penhora de empresa. No artigo específico do Código de Processo Civil que trabalha a penhora de empresa, nós encontramos a menção de que, uma vez que haja, né, e aí o texto é meio estranho, porque no texto fala penhora de empresa, você fala, não, então é uma penhora de estabelecimento empresarial. E quando você vai ler o artigo, você observa que esse artigo acaba mencionando que é possível efetuar a penhora da empresa como atividade. Então, a gente não consegue entender o processo empresarial como um todo se não colocar na mesa que aquilo ali trabalha a empresa como atividade. Então, tudo que eu falei para vocês desde o início, quando eu falei que empresa era atividade econômica, se você imaginar o seguinte, a penhora da empresa, ela vai acontecer fora do ambiente falimentar. Então, nós não temos falência quando você pede a penhora da empresa. A penhora da empresa se dá com um sujeito normal, igual a todos nós. O cara está devendo, tem uma execução contra ele, e na execução, a gente vai encontrar uma possibilidade de você buscar a penhora de bens do devedor. E aí, quando você busca a penhora de bens do devedor, você encontra uma lista de possibilidades, a começar pela penhora de dinheiro. Então, a penhora de dinheiro é efetivamente uma modalidade. Tá ótimo aqui. Eu só vou pedir para perguntar ao pessoal de casa se eles estão me escutando direito, tá? Eu não sei como é que está o áudio para eles. Eu fiz um... Tá bacana? Então, já encontrei a fórmula mágica do sucesso. Eu estou com o chat aqui da aula aberto, tá? Então, se vocês quiserem, se não me fecharam, tá aqui, ó. A Marília falou que o áudio está ok, Caroline também, está ouvindo bem, beleza. Eu estou com o chat do Pax Virtual aberto, assim que quiserem é só chamar, tá bom? Se eu não por acaso não olhar, aí vocês dão uma olhadinha, manda para os colegas que estão presentes aqui na sala. Então, essa noção básica de possibilidade de penhora efetuado durante a vida sadia do empresário, ela acontece de uma forma um tanto quanto equivocada, porque é possível, por exemplo, que a gente penhore o estabelecimento empresarial do devedor. E aí, quando você fala de estabelecimento empresarial do devedor, você lembra
que também tem um artigo do Código de Processo Civil que afirma que uma das coisas que são impenhoráveis é justamente a questão das ferramentas de trabalho que a pessoa tem. Então a gente não pode penhorar, por exemplo, o carro do taxista, a gente não pode penhorar o mecanismo, né, qualquer que seja, de trabalho, né, na teoria, nem o computador do advogado, né, que o advogado usa para trabalhar, porque é instrumento de trabalho. Só que, quando a gente vai para a esfera empresarial, as pessoas pensam assim que o empresário é um cara que é divertido tirar dinheiro dele. Os governos estaduais, federais e municipais pensam dessa forma, que é mais tranquilo você efetuar a penhora de bens do empresário, porque o empresário tem muito dinheiro. Então, a gente tem uma cultura no Brasil, que talvez seja uma cultura derivada de religião, de achar que ganhar dinheiro é feio, que ser pobre que é bonito. E aí, quando você olha para alguém que é rico, você quer bater. Quando você presume que alguém tem dinheiro, você quer bater. E quando a gente fala do empresário, a gente observa o Código de Processo Civil em 2015 sendo aprovado para castigar, por exemplo, essa figura empresarial, permitindo inclusive a penhora do estabelecimento, a penhora de faturamento, a penhora de maquinário. Pois é, esse que é o ponto. Sanar a dívida. A pandemia tem que acabar, né? Só chato pra caramba. Sanar a dívida, justamente isso, a colocação feita foi essa. Se eu penhoro o patrimônio do devedor, eu tenho que analisar se eu estou matando a capacidade dele de se sustentar. E coincidentemente, eu dei uma aula disso ontem para a turma da UFS, que foi exatamente para falar disso. Olha como é coisa meio desarrazoada, né? A gente tem a possibilidade de penhorar o patrimônio do devedor. No caso das sociedades empresárias, pegar grosso modo, tomando por base principalmente a estrutura societária que foi escolhida. Mas a gente tem um início de movimento contra isso, né? Eu vou dizer para vocês assim, que em casos de sociedades anônimas de capital aberto, você sabe que quando a turma abre capital na Bolsa de Valores, essa abertura de capital, ela envolve milhões ou bilhões, né? Para abrir capital na Bolsa de Valores, você tem que ter uma vida financeira espetacular, é coisa de 1 bilhão para cima. Não 1 milhão, bilhão. E aí a turma, quando vai olhar para uma sociedade como essa, acaba vendo o seguinte, olha, né, se nós tivermos uma experiência, né, se nós tivermos uma circunstância de pensar ali a empresa como sociedade anônima aberta, porque tem muito dinheiro, então eu posso penhorar todo o patrimônio dela. Então, a sociedade anônima, por jurisprudência, ela vem sendo atacada continuamente, porque se pensa que ela tem muito dinheiro, e se tem muito dinheiro, ela pode pagar a conta. Por outro lado, e aí eu cito o exemplo da padaria. Se eu pegar uma padaria, o principal instrumento de trabalho da padaria, na prática, é o forno. Então, se eu pego aquele forno e penhoro, acabou a padaria. Acabou a padaria. E aí não faz muito sentido, né? E aí até ontem eu falei isso, que interessante seria que fosse tentado uma penhora de faturamento. Porque se você penhora o faturamento, e é possível penhorar o faturamento, só que pela ordem prevista pelo Código de Processo Civil, o faturamento vem na 10ª posição.
E não é preciso fazer, assim, pensar muito para entender. Eu posso penhorar o faturamento até o limite do ganho dos sócios. Até o limite do ganho dos sócios. Então, se o sócio, aquela sociedade, ela é sadia, né, uma sociedade com bastante recurso, e ela não paga porque não quer, ou se ela paga, mas está ali numa situação meio estranha, vamos analisar qual é a retirada mensal dos sócios. Porque se tem uma retirada mensal dos sócios, é porque teve lucro. E às vezes, penhorar faturamento não significa penhorar o lucro. Significa penhorar recursos que precisam ser penhorados. Nesse caso seria mais eficaz. Só que não tem um artigo, tem um artigo do CPC que fala que a gente pode, porque eu não estou com ele no material, mas depois eu lanço, o artigo do CPC que fala que o ideal seria a gente respeitar a manutenção da fonte produtora. Usa outras palavras para falar isso. Mas ele não diz como que ele vai fazer essa manutenção da fonte produtora. E aí essa forma que você tem para poder trabalhar seria exatamente tirar uma interpretação a partir da lei. E a lei acaba trabalhando isso de uma forma um pouco aberta, não deixa espaço. Assim, qual é o procedimento? A lei deixa para o juiz fazer a análise no caso concreto. Mas o problema é que o juiz não sabe muito a parte empresarial. E aí como é que faz? Você pega um juiz acostumado a fazer processo criminal, o cara vai saber lidar com essa parte empresarial? Será que ele vai entender o que é o faturamento e a importância do faturamento para o empresário? Será que eu posso penhorar o faturamento inteiro? Você vai também no CPC, você vai encontrar lá o artigo que vai falar, olha, eu não posso penhorar as remunerações do indivíduo. E o empresário ou a pessoa jurídica que exerce uma empresa, que é a sociedade anônima, a sociedade limitada, são pessoas, do mesmo jeito, que têm uma remuneração. Se eu penhorar toda a remuneração dela, não só eu impeço a distribuição do lucro, que seria viável, como eu também impeço a continuidade da empresa. Aí eu vou ter que mandar um monte de gente para casa, porque vai perder o emprego. Mas é interessante que o CPC ele também fala sobre isso, e aí ele diz que é possível que a gente faça a penhora da empresa, e não, aí não é estabelecimento. É a penhora da atividade. E quando o CPC fala de penhora da atividade, eu comentava ontem, só fazendo essa apanhada aqui porque vem na memória mesmo, quando o CPC fala da penhora da atividade, empresa, ao meu ver ele comete um grande erro, porque você não tem, se empresa é atividade, eu não posso efetuar a penhora dela. Se empresa é atividade, vamos lembrar, advogado tem uma atividade, a advocacia. Se o advogado deve, você não escuta por aí alguém falando que vai administrar os seus processos. Que alguém vai assumir o teu processo para poder gerenciar. Não vai, você não escuta isso. Quando você fala de medicina, você não escuta falar nada disso. Mas você escuta lá no CPC a informação, penhora de empresa e mais, o juiz vai nomear administrador judicial para cuidar da empresa. Aí você fala assim, opa, tem um determinado ramo do direito, de direito também processual, que vai trabalhar a figura do administrador judicial. E essa figura do administrador judicial, ela aparece em 3 institutos processuais diferentes. Sabidamente, em 3 institutos processuais diferentes. Ela aparece na falência, ela aparece na recuperação judicial, e para quem não gosta de direito empresarial, ela aparece também na parte de inventário. Afinal de contas, acho que vocês já estudaram inventário, né? Sucessões, você sabe que quando você abre o procedimento de inventário, você tem a figura do inventariante. E olha só, uma coisa, inclusive tem um artigo que estou escrevendo com o Mazei, Rodrigo Mazei,
que é exatamente falando sobre isso, a possibilidade da gente fazer aquilo que eles chamam de transporte de técnica. Porque não tem nada que impeça, e quando você tem uma norma de processo civil, você aplica essa norma de processo civil, transporte a técnica processual, para um outro ramo que não tem um procedimento muito claro em relação a alguma coisa. Vocês podem observar que o Código de Processo Civil, quando vai falar de inventário, ele não fala de inventário com riqueza de detalhes com relação ao inventariante. O inventariante é um cara mais perdido da face da terra, porque ele não tem uma remuneração clara, a lei fala que não será remunerado, a lei não diz para ele qual é o limite da atuação, e muita gente confunde a figura do inventariante, né? O cara que é inventariante, eu não sei vocês, mas se eu fosse inventariante, tem um cliente que é inventariante, por exemplo. Como é que eu chego para essa pessoa e falo assim, hein, briga para você não ser o inventariante? Brigue para você não ser o inventariante, porque ser inventariante é um troço tão chato. É você que tem que contratar o advogado para poder cuidar de todo o processo. Se você praticar qualquer ato fora da linha, você é obrigado a restituir todo mundo. Se você sonegar um bem lá no inventário, como inventariante, você pode ser retirado do direito de dividir aquele bem. Não é mais fácil você ser só um herdeiro, deixar alguém se lascar com tudo? A não ser que você seja advogado e não precisa pagar. Mas a pessoa comum que briga para ser inventariante vai ter que representar a causa do inventário em todas as ações. Em todas as ações. Mas aí você começa a pensar o seguinte, tá bom, o sujeito é inventariante, e aí ele vai lá e presta as primeiras declarações. Na sequência, o que a gente faz como advogado das outras partes, caso eles não tenham um acordo? Você faz impugnação. E aí quando você faz a impugnação, você pensa, poxa, eu vou fazer raiva no inventariante ainda. O inventariante fez as primeiras declarações de forma equivocada. Beleza, se ele estiver errado, eu tiro ele da inventariância. Então é muito mais cômodo você deixar alguém fazer o ato do que você. É um troço chato, né? Você vai, eu vou preparar as primeiras declarações. Eu fiz umas primeiras declarações aqui recentemente, em Aracruz, que as partes estão em conflito. Eu vou ter que interpor uma ação para tirar a mulher de dentro da casa, a esposa do cara de dentro da casa. Aí, poxa, é chato, né? Porque é o conflito, você vê o conflito aparecendo, né? E você chega para a pessoa e fala, ei, sai da casa, não fica na casa. E aí a pessoa virar para você, não, mas você está querendo beneficiar o filho A ou B? Não, minha filha, estou te falando isso pelo teu bem, saia, porque eu vou ter que interpor uma ação possessória contra ela. E ela vai perder, porque eu não tenho direito de habitação da casa, ela não tinha direito. A casa nem o nome do marido dela estava, foi feita uma doação para um dos filhos. Tudo bem, a doação não pode ultrapassar 50% da legítima. Beleza, mas até 50% da legítima ela é válida. Ela é válida. Ela só quando ultrapassa os 50% que o cara tem que devolver aquilo para o monte. Aí o que eu fiz para o menino? Devolvi a parte dele para o monte. Moral da história, a pessoa está brigando para ficar na casa, que diz ter direito e tal, não quer sair, que acha injusto. Eu propus um acordo para ela fora do inventário, ela não aceitou. Dentro do inventário ela vai ter direito a 12,5%. Não é muito inteligente, né? Mas, enfim, tem gente que gosta de sofrer, paciência. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que eu falei isso na aula passada, que o procedimento de inventário é um procedimento concursal. Então não é a falência, eu quero mostrar para vocês que a falência não é um bicho de 7 cabeças. É um procedimento que ninguém sabe usar, a maioria, pega 90% das pessoas que estudam direito não sabe usar o processo de falência. Uma vez eu tive um caso que eu era advogado, o menino era sócio de uma pessoa jurídica, ele ficou sócio da pessoa jurídica
por conta dos belos olhos da namorada, para agradar a namorada, agradar o sogro botou ele como sócio, já que o sogro não podia ter o nome, né? Estava com o nome sujo na praça. E aí ele entrou. Aí nisso, era uma fábrica de tijolos. O sogro dele contratou um menino de 17 anos. Esse menino, na hora de fazer lá, prensou o braço de um jeito, perdeu o braço. O sogro foi convidado a participar de uma audiência de conciliação, né? Convidado, né? Lá na Justiça do Trabalho. Foi. Quando chegou lá, o advogado que ele tinha na época virou para ele e falou o seguinte: não é para fazer acordo. E propuseram para ele um acordo em 40 mil reais. Poxa, 40 mil reais, vai ao banco, perda de um braço, 40 mil reais de acordo, tá muito bom. Tá tudo bem que era 40 mil reais em 2006, 2005. Vai, 40 mil reais em 2005, por aí, vale hoje uns 200 mil. Tá? Vale. Hoje, se você pegar... 40, eu lembro que em 2004 eu tive um processo que apareceu no escritório que eu trabalhava, que a pessoa tinha comprado um apartamento em Jardim da Penha por 40 mil reais. Então, se você pegar o mesmo apartamento hoje, está valendo uns 250, 300, 400. Então era dinheiro, 40 mil reais em 2004, 2005 era muito mais do que vale hoje. Mas mesmo assim, vai ao banco, se endivida com o banco. Se endivida com o banco, não vai se endividar com o processo. Porque processo, gente, igual... Eu tenho processo... Você pega qualquer processinho simples. Igual tem uma condenação lá, de uma dessas incorporadoras que estão aqui em Aracruz, que o cara caiu no buraco. O cara caiu no buraco. Sabe o curioso? Curioso. Saiu do trabalho, 5h30 da tarde, foi passar do lado do loteamento. Essas incorporadoras, elas fazem as coisas meia boca, né? Então, nesses loteamentos que elas fazem, elas não colocam material aquela coisa para evitar que as pessoas entrem no recinto, entrem naquele terreno, que vão... Não evita. Aí o cara de curioso pegou e entrou no terreno. De bicicleta. Sozinho. Por volta de 5h30 da tarde. Foi escurecendo, quando pensou que não, ele foi passar por um canto lá para ver a coisa, caiu no buraco. Só foi encontrado, era uma sexta-feira, foi encontrado no sábado, 2h da tarde. Levaram para o hospital e ele acabou falecendo. O juiz... Aí o cliente procura, você entra com a ação. O juiz, ele simplesmente foi lá e decidiu que, olha, culpa concorrente. Culpa concorrente. Não vou entrar no mérito, porque a causa tem decisão e me favorece, né? Mas pensa na circunstância na qual você tem o sujeito que teve a condenação. O juiz arbitrou juros de mora em 1%. Qual é o investimento que você... Qual é o investimento que... porque estava programado para tocar, desculpa. Um alarmezinho. Pronto. Qual é o investimento que você faz que te rende 1% ao mês hoje? E assim, a matéria é decidida, né? Tem. E pensa lá atrás, né? A vara do trabalho foi lá e condenou o cara. Você não vai fazer acordo, não? Então tá bom. Não condenou a 40 mil. Condenou a 170 mil. E sabe o que ele fez depois da condenação? Pegou as coisas dele, ó, e tchau, para fora do país. Ficou com medo do pai do menino e foi embora para a Itália. Voltou da Itália, depois que o cara morreu. Voltou da Itália. Chegou aqui, a dívida já estava em 800 mil. E aí foi interessante, porque quando ele voltou, ele procurou, não, eu quero que você ajudar a resolver a questão do menino e tal. Eu falei, beleza, mas você sumiu. O que eu vou resolver agora?
Aí ele falou assim, não, tá, eu falei, tá bom, vou ajudar aqui, vai. E eu ajudei o menino mesmo, eu ajudei, chamei o advogado da outra parte, vamos fazer uma coisa, vamos tentar ver. Olha, eu sei que esse cara tem 8 terrenos aí por aí, dá para pagar a conta. Aí o cara falou assim, não, mas... Não, 8 terrenos, tem hora, pega 2 terrenos aí, tá tudo certo. Beleza. O que a gente não sabia e que esse cara que chegou da Itália contou? Que existia uma execução de hipoteca, porque ele não devia só a esse menino, ele devia ao banco também. Ele pegou dinheiro emprestado e começou a dever ao banco. Moral da história: a execução fiscal, desculpa, a execução bancária da hipoteca já existia. Então você sabia que aquele imóvel seria vendido para pagamento da dívida, conforme o contrato de hipoteca. E existia a dívida trabalhista. O que o advogado fez até então? Ele peticionou ao juízo trabalhista que efetuasse uma penhora no rosto dos autos da hipoteca. Eu não sei se vocês sabem como é que isso funciona, a coisa basicamente é o seguinte: executa a hipoteca, se sobrar dinheiro, você dá a parte, né, que está na parte trabalhista lá, querendo receber o dinheiro dela. Então, essa penhora no rosto dos autos, a chance de sucesso era muito pequena, porque a dívida bancária já tinha ultrapassado, salvo engano, R$1 milhão. Então, o que a dívida, o credor trabalhista ia receber? Nada. E aí, nesse caso, eu cheguei... Aí eu não aguentei, né? Eu estava como advogado de um dos sócios, entre aspas, nunca recebi um centavo, mas estava como sócio. Eu cheguei para o advogado do autor, falei, hein, o problema do menino não é o banco, o problema do menino são vocês. Não sei, primeira vez que eu venho aqui. Eu cheguei para o advogado da outra parte e falei com ele, falei, por que você não aproveita o ensejo e pede a falência? Eu não queria não, mas isso favorece o meu cliente, que é sócio. Pede a falência. Aí eu recebo como resposta a seguinte pergunta: mas como é que eu faço isso? Aí sabe aquele momento que você... Não tem segredo. Não tem segredo. Tem que tomar cuidado para não pedir falência a troco de nada. Mas um dos efeitos da falência, e eu falei isso para vocês na aula passada, atende àquela ideia de universalidade. Ou seja, você promove algo parecido com o inventário, porque você vai trazer todos os credores, e aí eu faço esse paralelo até no texto do Mazei lá. A gente tem um paralelo, porque se a gente analisar direitinho, o herdeiro, ele é um credor. Então é um cara que vai receber dinheiro. Ele vai receber o correspondente ali. E aí, esse credor, que recebe depois do fisco, é interessante, porque o fisco, quando fala de procedimento concursal, a gente vai ter uma aula só falando sobre o fisco, mas o fisco, ele na falência, ele recebe em terceiro lugar. E no inventário, ele é o primeiro a receber. E são dois procedimentos concursais parecidíssimos e que ninguém tem essa noção. Porque até então você tinha uma visualização do inventário como uma espécie de coisa própria, né? E o mais próximo que nós tínhamos da falência seria o procedimento de insolvência civil. A insolvência civil é algo que ninguém utiliza, né? Você imagina, Mônia
você está com uma dívida aí de R$1 milhão. Nome no Serasa, SPC, aquela coisa toda. E aí, de repente, você fala assim, não, eu vou pedir a minha insolvência, ou um credor vai pedir a minha insolvência, e o juiz vai nomear um administrador judicial para a tua vida, que vai cuidar dos teus bens, que vai... E aí começa a aparecer a função do administrador judicial. Esse nome é muito impróprio, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas o administrador judicial, na verdade, ele funciona como se fosse um curador dos bens. Ele não é exatamente um administrador. O administrador judicial não administra coisa alguma. Antigamente, na antiga lei de falências, né, a gente falava de síndico e não de administrador judicial. Essa expressão administrador judicial veio aparecer como um grande facilitador. O papel do administrador judicial é um facilitador, é um curador de bens. Por vezes, ele é considerado até um depositário desses bens, mas ele não, de fato, não administra. Então, quando você vai lá no CPC e olha que vai ser nomeado um administrador judicial para uma empresa que está devendo dinheiro fora da falência, aparentemente quem criou aquilo ali tem um pouquinho de dificuldade para compreender o instituto empresarial. Porque o administrador dentro da falência não tem exatamente essa função. Ele é um sujeito que vai trabalhar como um verdadeiro auxiliar da justiça. E aí esse auxiliar da justiça é alguém que efetivamente vai ter, inclusive, uma remuneração. A gente vai conversar sobre isso depois. Tá? Então, a ideia básica é essa. Trazendo aqui para o material de vocês, a gente observou na aula passada a questão da universalidade, falou que é um princípio, né? E falou também da par conditio creditório. A par conditio creditório, ela trabalha posteriormente à universalidade, porque primeiro é preciso a gente estabelecer a universalidade, para depois a gente estabelecer a par conditio creditório. Eu falei para você na última aula, a universalidade, você atrai todo mundo. A universalidade transforma o juízo falimentar num centro de atração. E o que ela vai atrair? Ela vai atrair especificamente valores, bens e pessoas. Então, todo mundo que tiver uma relação com o empresário, o devedor, vai ser capturado para aquele cenário, aquele ambiente. O juiz falimentar, e aí eu imagino que ser juiz falimentar para quem não gosta de empresarial deve ser uma tortura, né? Eu vejo aqui em Aracruz, por exemplo, você tem vara civil, incrível. Dá os parabéns para quem criou isso. Você tem vara civil, comercial, consumerista. Aí você tem a parte civil, né? Eles falam civil, é interessante, porque quando você vai para o Poder Judiciário, você tem vara civil, que é diferente de vara de família. Então eles tiveram que criar vara civil de família, como se família não pertencesse ao direito civil. Então você tem a vara civil de família e sucessões, e órfãos. Experimenta meter uma ação pedindo falência de alguém em Aracruz, para você ver. Com um cara que foi concursado, as provas de concurso normalmente não pegam a parte empresarial, na prova de sentença, por exemplo. Tem. E aí você espera que esse cara te dê uma decisão coerente. Bom, ele vai sofrer. Vai pedir aí, a turma vai se virar para poder arrumar um jeito de aprender o que está lá. Administrador judicial. Dentro da falência? Ou fora da falência? Aquela hora eu falei fora da falência. Mas a grande questão é a gente tirar a autonomia mesmo. Porque a intenção toda nossa é tirar a autonomia do empresário na falência. O objetivo é esse. O que vai acontecer é que, na falência, a tendência é a gente despojar aquele indivíduo que está falido
da titularidade dos bens dele. Você vai tirar, o cara não vai mais administrar os próprios bens. Ao passo que, por exemplo, na recuperação, a gente pode deixar ou não. Então a gente vai... Para decretar falência? Não, assim, pode ser que não tenha. E aí a gente vai ver, é isso, é até bom que a gente recupera um pouco, né, da aula passada. Porque quando a gente fala falência, você fala assim, nossa, então a falência é uma coisa, né, é um procedimento concursal, procedimento concursal. Só que o procedimento concursal da falência ele é estabelecido a partir da noção de que aquele indivíduo não pagou uma dívida. Ou seja, a falência é um procedimento executivo especial. Nós temos efetivamente na falência uma execução da dívida. E aí a gente vai passar pela justificativa, né? A gente tem algumas justificativas para o pedido de falência, a gente vai ter aula própria para isso, mas assim, a gente vai pedir a falência do empresário porque ele deve, essencialmente ele deve, ou essencialmente ele dá a entender que não vai pagar a conta. Mas eu preciso de alguns requisitos para chegar até lá. Com certeza. Você pode até pedir a sua, quer ver? Ó, fala assim, eu devo. Tá? Eu posso pedir a falência de acordo com a minha própria vontade. Ou seja, quem pode pedir a falência? É interessante, né? Imagina que você está devendo para todo mundo, igual você tem o caso, né? Ah, Mônica está devendo. Eu chego para o juiz e falo, juiz, decreta a minha insolvência. Não estou pedindo do outro, estou pedindo a minha. E aí eu falo assim, eu posso, como empresário, pedir a falência de alguém? Posso. Eu, como credor trabalhista, foi aquele caso que eu citei para vocês, como credor trabalhista, eu posso pedir a falência de alguém? Também posso. Nesse caso aqui, o artigo 105, e aí vocês vão observar que eu cito a lei de falências, ela está toda fora de ordem, tá? Ela está toda fora de ordem. Então, didaticamente, vocês vão ver que eu falo do artigo 1º, eu começo pelo artigo 105, na aula passada eu falei do artigo 75. Então, se você tentar ousar, tá? Fala para vocês assim, se vocês ousarem ler a lei 11.101, do artigo 1º até o último, vocês não vão entender, né? Vocês vão ficar assim, tá, mas não está batendo. Eu começo falando aqui, o cara já instala o procedimento para saber, para formar o quadro geral de credores, impugnação, e aí lá na frente começa a recuperação judicial, só depois começa a parte de falência. Então tem que tomar um certo cuidado, porque didaticamente está fora de ordem, né? Então o que eu vou passar para vocês assim está na ordem que eu entendo ser a ordem mais coerente para vocês, tá? Então, a gente tem o artigo 105 que trabalha exatamente a possibilidade de um pedido de, e é importante essa expressão, autofalência. Essa aqui seria a autofalência. A autofalência, ela está dentro de algo que é diferente, porque você fala assim, então, o sujeito está em crise econômico-financeira. Ele pode pedir a falência? Olha o que o texto do artigo 105 fala. Que o devedor nessa mesma crise econômico-financeira, e aí é importante entender isso, que toda vez que a Lei 11.101 fala em crise, o que justifica a falência? Ou é a parte financeira, ou é a parte econômica. A parte financeira é aquela ideia de 1 mais 1 é igual a 2. Eu tenho uma dívida de 10 e um patrimônio de 2. Opa, vou falir. Mas a parte econômica é maior do que isso. A parte econômica, eu tenho uma equação que indica
o que é lado econômico, eu falo isso em empresarial 1. Eu falo que o aspecto econômico, lembra que empresa é atividade econômica organizada, exercida de maneira profissional para a produção ou circulação de bens e serviços. E aí, quando a gente fala de aspecto econômico da empresa, você diz, olha, que o aspecto econômico significa que a empresa é uma atividade que visa o lucro, só que não é o lucro desmedido, é um lucro baseado, né, um lucro que você subtrai dessa equação os elementos que são custos, verdadeiros custos de produção, que são aqueles elementos até imateriais, como o respeito a credores, também dentro do lado financeiro, o respeito ao meio ambiente, o respeito às relações de consumo, o respeito às relações concorrenciais, o respeito às relações tributárias. Então a gente sabe que o empresário tem um monte de obrigações. Então, se ele não respeitar as obrigações, ele vai falir. Vocês lembram que eu falei para vocês em Empresarial 1 que a ideia de empresário seguia bastante a noção de que... Opa, saiu aqui. É bom que o chat do Fax Virtual esse ano sai. No ano passado não saía, esse ano sai. Eles autenticam, né? A gente falou em Empresarial 1 que o empresário ele tem o ônus de conhecimento de risco de mercado. E na explicação disso, eu falei para vocês que, se por acaso ele desconhecesse o risco do mercado que ele estava se inserindo, que o problema era dele. Então você tinha a figura do empresário com o ônus de conhecer aquilo. Exemplo da sapataria, que eu sempre faço. O cara compra uma loja de sapato e ele não conhece quais são os pares de sapato que o comércio, de forma geral, que o mercado pede. Se você não sabe que é do 35 ao 43, se ele comprar um estoque de 30 a 34 e 45 em diante, ele não vai vender. E esse desconhecimento para ele é fatal. Porque se ele desconhece, ele quebra. Essa era a minha fala empresarial 1. E aqui é onde ele quebra. A falência observa não só o aspecto financeiro dele, mas também a quantidade de conhecimento do risco do mercado no qual o sujeito está inserido. Se ele tem um prazo para pedir, enquanto não ocorrer prescrição da dívida. Se a dívida dele está em vigência ainda, ele pode cobrar. Lembra, é um procedimento executivo. É o procedimento. Sim, pode. O sujeito fechou as portas. Posso pedir a falência dele? Pode. Prescreveu a dívida? Depende da prescrição da dívida. Se a dívida está prescrita, lembre-se que a dívida prescrita ela tem o dever, mas não tem o elemento responsabilidade. Lá em direito obrigacional a gente estudou isso. E se ela não tem o elemento responsabilidade, a gente não pode cobrá-la na justiça. E se eu não posso fazer uma cobrança, lembre-se, guarde isso. A falência é um procedimento executivo especial. Ou seja, é um procedimento de execução. Então, seja porque está na fase de cumprimento de sentença, seja porque é uma ação de execução propriamente dita, que vai resultar na falência. Então, isso significa dizer que nós temos uma ação já em andamento e essa ação se transforma numa ação de falência? A grosso modo, sim. Mas não é que você vai transformar ela em falência, você vai pedir a falência numa ação própria. Você tem uma ação em andamento. Essa ação você não conseguiu receber por ela. O que você faz? Eu entendo que tem algum credor sendo beneficiado. Que era o caso, por exemplo, daquela causa trabalhista. Você tinha uma causa trabalhista que tinha um credor sendo beneficiado. Qual era o credor que estava sendo beneficiado?
O banco. E se você entende falência, você sabe que dentro da falência, o trabalhador tem preferência. Fora da falência, o trabalhador não tem. Aí você fala, nossa, que absurdo, né? O crédito trabalhista ele tem que preferir a todos os outros. Já dizia aquele esquerdista. Já dizia o esquerdopata, né? Não, mas tem que preferir a todos os outros. Não existe isso. Não, existe. Se você quiser pedir a falência, você vai conseguir aquilo que você está querendo. Só que além de direito do trabalho, você tem que saber direito empresarial. E eu, como comercialista, não preciso entender direito do trabalho. Mas o trabalhista precisa entender empresarial. Se quiser receber, quando ele está numa circunstância de não pagamento. Era o caso do rapaz lá. Ele não conseguia receber. Então, a falência pode ser requerida pelo credor, né? A gente vai ver isso logo na sequência, que é a regra, o credor pedir a falência do empresário. Mas também a falência pode ser requerida pelo próprio devedor. Só que esse pode, ele não existe na lei. E aí a lei comete algo que é uma situação um pouco estranha, né? Porque a lei acaba trabalhando que não é uma possibilidade o sujeito pedir a própria falência. O sujeito pode pedir a própria falência, pode não. O sujeito deve pedir a própria falência. Só que a gente sabe que norma para ser uma norma coercitiva, ela precisa ter uma punição, né? E ninguém sai por aí pedindo a própria falência, da qual está no artigo 105 da Lei 11.101. Então não se trata aí de a gente ter o pedido de autofalência como um dever, mas sim como uma possibilidade. Essa palavra dever que está aparecendo aqui, ela para a gente acaba sendo uma circunstância um tanto quanto esquisita, né? Bom, mas note que aí eu não vou entrar em detalhes, vou ficar aqui falando, por exemplo, quais são os documentos que você tem que apresentar. Se eu começar a ler aqui que você precisa apresentar demonstração de resultado acumulado, aí vocês vão dormir, né? Aula de falências com leitura, olha, documento tal, aí realmente não vai, né? Então tem horas que a gente vai dar um pequeno salto, né? Mas a relação está aí para vocês verem. E aí são questões contábeis até, de balanço, né, de demonstração de resultados, essas coisas todas que acontecem quando a gente fala, né, de vida empresarial, tá? Além disso, então você tem o sujeito pode pedir a própria falência e você tem a legitimidade para sofrer a falência. Então observe que tanto para você pedir a falência própria, se você pode pedir a sua própria falência, alguém pode pedir a sua. E isso é o que aparece, aí sim, no artigo 1º da Lei 11.101. O artigo 1º da Lei 11.101 fala que para sofrer falência é indispensável que o indivíduo seja empresário ou sociedade empresária. Então, se você não entendeu o empresarial 1, na parte o que é ser empresário e o que é ser sociedade empresária, que é das partes mais fáceis de se entender, você não vai entender essa parte. Porque tem hora que um vai virar para mim e vai perguntar o seguinte: o escritório de advocacia pode pedir falência? Escritório de advocacia pode pedir falência? Aí você olha assim, poxa, mas escritório de advocacia não exerce uma atividade intelectual? Exerce. E o que fala o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil? Fala que o profissional intelectual não será considerado empresário. E aí ele complementa, né? Exceto se a sua atividade for considerada elemento de empresa, ou seja, mas aí ele não está sendo mais profissional intelectual, ele está sendo outra coisa. Por exemplo, das clínicas médicas. O sujeito que ele é médico tem uma clínica, mas a clínica dele não faz só serviço de medicina, faz também serviço de exame, né? Ele começa a misturar as atividades, ele cria outra coisa que está sendo uma prestação de serviço genérica ali dentro. E aí ele não registra a atividade dele no conselho de classe, ele vai registrar na junta comercial.
esse registro dá a ele a condição de empresário, opa, empresário, beleza. Mas o profissional intelectual, vamos lá, o médico sozinho, ele tem um consultório pequenininho lá, está registrado no conselho de classe dele. Ele pode pedir falência dele? Ele pode sofrer falência? Não, porque a atividade dele é intelectual, logo, ainda que ele estivesse em sociedade ali, a sociedade seria uma sociedade simples, e como sociedade simples, não pode sofrer falência. Tem que ser sociedade empresária. É basicamente isso. Então, quando o texto aqui fala de empresário e sociedade empresária, ele vai trazer alguns pontos interessantes. Quer ver? Ó? A gente sabe, e aí eu vou concluir minha fala hoje, porque pelo horário, mas assim, a gente sabe, a gente vai continuar essa unidade 2 na aula a gente tem aula amanhã, né? Beleza. Então, a gente sabe que o empresário, esse termo empresário, ele se aplica a atividades comerciais e de prestação de serviços genéricas. Se eu tiver atividade intelectual, que aí você lembra de atividade artística, literária ou científica, né? Aí você fala assim, o advogado se enquadraria em qual dessas? Vamos considerar, apesar das discussões, nós seríamos, na teoria, cientistas. Apesar do que tem muito advogado que é artista. Né? Tem muito advogado que é artista, especialmente o pessoal da área criminal, né? Ele tem que ser meio artista no júri, fazer aquela palhaçada toda, né? Faz igual tem advogado por aí que já tomou veneno e fazendo júri, comeu papel, uns casos meio loucos, assim, né? Mas na teoria eles estariam mais levados para o lado científico. Além dos profissionais intelectuais, também não são considerados empresários, ou seja, exercem atividade de característica civil. Tem que arrumar um púlpito melhor na próxima aula, tá? Por enquanto vai ser o potinho de biscoito. Se o sujeito exerce atividade civil, ele não pode sofrer falência. Então, o profissional intelectual não pode. Quem mais não pode? As sociedades cooperativas. Sociedade cooperativa não pode sofrer falência, porque a gente sabe que, de acordo com o artigo 983 do Código Civil, toda sociedade cooperativa tem que ser classificada como simples. E não estou falando de simples nacional, estou falando daquela classificação de sociedades não empresárias que o Código Civil chama de sociedade simples. E, finalmente, também não podem sofrer falência aquelas sociedades que são sociedades que exercem uma atividade rural, porque a gente sabe que, de acordo com o artigo 971, o empresário rural só é empresário, assim considerado, quando ele se registra na junta comercial. Então, ele também não pode sofrer falência. E a sociedade rural também não pode sofrer falência, a não ser que ela tenha registro na junta comercial. Aí, no caso das sociedades rurais, depende de registro na junta comercial. Então, só aí a gente eliminou 3 grandes áreas que não podem sofrer falência. Além delas, nós temos o artigo 2º, que vai falar da empresa pública e da sociedade de economia mista, e aí é uma questão de direito administrativo, porque você sabe que a gente não pode penhorar bem público, e o grande efeito da falência é expropriar bens do devedor, ainda que para favorecer não a um, mas a todos os credores, dentro daquela ordem que vai ser estabelecida. Né? E aí a gente vai ter, também não podem sofrer falência as instituições financeiras, públicas ou privadas, as públicas por motivo óbvio, mas as privadas também não, porque elas sofrem falência somente com forma derivada de procedimentos de liquidação específico das entidades financeiras. Aí tem uma lei própria que cuida disso. Deu para entender? Então, a ideia básica é essa. Temos de legitimidade para pedir a própria falência e legitimidade para sofrer falência.
Na aula de amanhã, a gente comenta o item 1.3. Tá joia? Pessoal, foi uma experiência diferente, né? Adaptada, né? Deixa eu ver aqui o site aqui do... Toda hora está saindo, não sei porquê, né? Ele sai. Se não faz diferença quem está pedindo? Não faz diferença quem está pedindo. Só tem que tomar um cuidado, a gente vai ver, por exemplo, o artigo 5º, que tem alguns créditos que não são passíveis de cobrança. E aí, por exemplo, dívidas, e a gente sabe que o empresário individual, microempreendedor individual, que é uma qualificação tributária do empresário individual, o empresário individual é uma pessoa natural que exerce a empresa. E esse cara, ele não tem só a empresa, ele também tem família. Então é comum que, nesses casos, o sujeito que falece, você tem que fazer um inventário. Olha que doideira, tem que fazer um inventário do cara que era empresário. E pode ser que esse cara seja um empresário falido. E aí quem vai responder como, né, substituto ali desse sujeito é o inventariante, através, né, que vai representar o espólio. E esse sujeito também não só morre, ele também casa, ele também tem filhos. Então é costume também você ter lá o sujeito que tem direito a receber alimentos que quer cobrar, vou pedir a falência do meu pai porque ele não pagou os alimentos. Não pode. Eu também não posso pedir falência do sujeito porque o sujeito ele prometeu fazer uma doação e não fez. Obrigação a título gratuito. Ele também não pode. Você só pode pedir a falência de obrigação constituída através de um contrato oneroso, bilateral, né? Oneroso. E dentro dessa perspectiva, eu não posso ter essas figuras aparecendo. Eu tenho que analisar qual é a atividade do sujeito. Se a atividade do sujeito é uma atividade específica, uma atividade própria, né? Desse formato. Tudo bem, pessoal? Então, como retorno, foi desse jeito, né? Então, no final das contas, você acerta, né? A gente se acertou para poder fazer aula online, para fazer esse modelo híbrido. Como eu não estou escutando, eu vou botar o fone aqui, só para escutar o pessoal de casa. Eu adoro fone, quando eu não preciso ouvir ninguém. Só vou fazer a pergunta pro pessoal de casa, né? O pessoal de casa está me ouvindo aí? Como é que está o som? Tá bom, professor. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não. Não, né? Beleza. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, durante a aula a gente vai fazer esse esquema. Eu não vou ficar com fone, porque eu não consigo nem entender qual é a altura que eu estou falando, e nem escutar o pessoal que está na sala. E aí não faria sentido a gente estar presente aqui, né? E aí eu vou deixar vocês com o chat aberto, e se por acaso vocês escreverem uma pergunta e eu não visualizar em casa, aí eu falo para vocês mandarem a mensagem para quem estiver presente na sala. Eu vou falar que quem está presente, vocês podem mandar mensagem. Por exemplo, acho que a Yala vai vir direto, a Mônica deve vir direto. Né? Tem mais. Né? Nós temos um quórum relativamente baixo, mas suficiente para a gente ter uma aula presencial. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevem e ao final da aula eu sempre pego o fone e coloco. Se por acaso eu passei batido por alguma pergunta, é só vocês fazerem que eu escuto. Tá bom?